E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver sobre o Distinct dentro do Link. Essa videoaula ela vai ser um pouco mais longa, né? Porque é um assunto que dá pra gente aprofundar um pouco mais nele. Então, inicialmente aqui eu tenho uma coleção de strings chamada países, onde eu tenho a sigla de cada país. Então aqui eu vou pegar esses países e vou dar um distinct nele. Vamos exibir, porque isso aqui vai me retornar uma coleção, enumerable. Então, mandando aqui executar, o que o Distinct faz? Ele vai eliminar os itens repetidos dentro da minha coleção. Então, repara, a gente tem aqui BR, ELA e o K. Só que olha aqui a nossa saída. O BR todo maiúsculo e o BR normal, ele manteve. Agora, quando os dois BRs eram maiúsculos, como está aqui mostrando, ó, ele ignorou o último BR maiúsculo. O que também ele não ignorou foi o K, né? Onde você tem dois UKs minúsculo e um aqui que o primeiro é maiúsculo e o outro é minúsculo. O que acontece? Para o Distinct, esse BR é diferente desse BR, porque ele não olha simplesmente qual letra que é. Ele observa também se você está em caixa alta ou caixa baixa, né? Então, no caso aí, ele é case sensitive, onde o BRzão é diferente do BRzinho. Para a gente resolver isso, o Distinct ele vem aqui com um overload, que é o iEquality Comparer, que no caso aqui vai ser um de strings. No caso de string, a gente já tem uh, um que já veio implementado pela Microsoft. A gente vai utilizar esse ordinal ignore case aqui. Bom, rodando agora, vai funcionar da maneira que a gente quer. Ou seja, ele vai considerar maiúsculos e minúsculos. Então aqui a gente tem o retorno de apenas três países, BR, Estados Unidos e UK. Ok? Logicamente, né, a gente também consegue utilizar em objetos complexos essa questão do distinct aqui. Então, vou aproveitar esse for each aqui, esse é só mudar a coleção, e eu vou colocar aqui o ID. Se a gente for vir aqui no meu objeto vendedor, dentro da lista obter todos, eu copiei aqui duas propriedades iguais, inclusive desde o ID até o sexo. Então, deu um Ctrl C, Ctrl V aqui. É esperado que, quando ele for imprimir aqui os IDs, ele ignore esse último aqui, porque ele é copiado, né? Então, vamos executar. E não é isso que acontece, né? Vocês podem ver que ele vai manter aqui os dois IDs, ou seja, ele nem chegou a conferir isso. O que acontece? Quando a gente trabalha com objetos complexos dentro do Distinct, a gente precisa da implementação de um Equality Compare, que é esse overload aqui. Então, eita, deixa eu ver se... Aí agora foi. A gente precisa desse carinha aqui. Então é isso que a gente vai implementar agora, ok? Antes de mais nada, a gente vai utilizar algumas features do C Sharp 7.3. Então, para isso, a gente vai vir aqui no CSProj, onde a gente tem aqui a estrutura do nosso, do nosso projeto. E vamos utilizar essa tag aqui, langVersion, e colocar a versão que a gente vai utilizar. No meu caso aqui, eu estou colocando a 7.3. Dependendo da IDE que você já estiver utilizando, já vai estar previamente configurado isso daqui, né? Porque depende das configurações também que você colocou, tanto no Visual Studio Code quanto no Visual Studio, por exemplo. Vamos criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de vendedorcompare.cs. Então aqui copiar aqui esse namespace.
Beleza, então. Então o que a gente faz aqui agora? Agora nós vamos implementar o nosso comparador. Opa, vou ter aqui um public class. Vamos herdar do iQualityCompare. E vou colocar aqui qual objeto, que ele pede aqui um genérico, então nosso objeto é o vendedor, que eu vou utilizar para fazer a comparação. Agora foi. E por fim ele vai pedir para implementar a interface. Quando implementa a interface, ele pede para eu fazer a implementação desses dois métodos aqui, o equals e o getHashCode. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não. É que ele não tem essa opção já de cara igual no Visual Studio. Como vai ser apenas uma linha, eu vou utilizar essa forma aqui de representar o método. E eu vou fazer uso da tupla, que por isso que a gente mudou lá para a versão mais atual, que é onde a gente consegue fazer uh, essas nuances aqui. Né? Então, vou pegar todas as propriedades do nosso objeto e falar que isso daqui tem que ser igual. Copiar aqui para a gente ganhar tempo, só que ela tem que ser igual ao y. E tem que ser na mesma ordem, ok? Então, ponto vírgula aqui. Por fim, pegar o hashcode. Ele vai pegar aqui do obj, eu vou mudar aqui o nome para x, para a gente poder utilizar essa notação aqui já, get hashcode, e pronto. E aqui mesma coisa. Ele vai chiar assim mesmo, mas é por conta da IDE, ok? Então a gente implementou aqui os nossos dois métodos desse iEqualityComparer, que é o equals e o getHashCode. E agora a gente volta aqui dentro do distinct, a gente vai chamar esse vendedor comparer. Só que, como ele é um objeto, new vendedor comparer. Joga ele aqui dentro. A ideia agora é que o nosso retorno não venha esse item ID. Vocês vão ver que mesmo ele chiando aqui que está errado, o projeto vai ser compilado. E como agora a gente já era esperado, né, a gente não tem a repetição do ID número 7, que era o que a gente tinha copiado e colado. Beleza, esse é um dos métodos de fazer a implementação, um dos jeitos. O outro jeito é a gente ir direto na classe vendedor e, deixa eu minimizar aqui, a gente dá um override no equals e no getCode. Então vai dar um override do equals e a gente basicamente vai fazer a mesma coisa, ok? Não vai mudar muito não. A questão do equals aqui agora, na verdade, é que como ele é um objeto, a gente vai ter que implementar vou colocar aqui y para ficar mais fácil. Então, estou dizendo aqui, ó, se esse objeto esse obj que é um objeto, ele for do tipo vendedor, ele vai guardar nessa variável y e vai fazer alguma coisa aí para a gente, ok? E que coisa é essa? Essa coisa aí agora é o que a gente vai olhar. Então, tá aqui. A gente vai dar um return. E eu vou pegar as próprias propriedades desse objeto, que é o ID. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem.
de ganhar tempo. D, primeiro nome, região. Na verdade aqui já que eu sou preguiçoso, eu vou até trocar aqui para X, porque aí a gente pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Então ele vai comparar com X, e se não for, já retorna falso. Ou seja, se esse objeto que eu estiver utilizando aqui para comparar nem for do tipo vendedor, então eu já retorno que é falso, porque eles não são iguais. E assim tem que ser público isso daqui. E um outro aqui, int get hashcode. Esse daqui já vai dar para fazer normal. Que eu vou pegar essas propriedades aqui e um ponto get hashcode. Prontinho, então simples. Peguei simplesmente as propriedades da classe, estou dando aqui um ponto get hashcode, utilizando aqui a tupla, né? Eu mesmo aqui também estou utilizando a tupla, só que para fazer essa comparação. Quando a gente utiliza desse modo, a gente nem vai precisar desse overload aqui, a gente pode fazer direto sem o overload. Então vamos rodar aqui e lembrando, ele tem que vir do 1 ao 7 sem repetir o 7 ali. Beleza, conforme esperado, ele não está trazendo de volta o ID 7, depois dessa implementação aqui dentro da classe. Okay? Para fins didáticos, eu vou comentar isso daqui. Foi a nossa implementação do override bool e get hashcode. E aqui, ó, reparem que aqui também está vazio. Então, quando eu executar desta vez, ele tem que me retornar o 7 ali repetido. Perfeito. Por fim, um outro jeito de se fazer isso é utilizando o select, que provavelmente também é o jeito mais simples de se fazer. Onde a gente vai ter um anonymous type. E nesse anonymous type a gente simplesmente vai pegar todas as propriedades do nosso objeto aqui novamente. Então, ou as que você quiser, né? Não necessariamente precisam de ser todas as propriedades. Então vejam bem, até então estava retornando com 7, aqui eu estou dando um select, e esse select está me retornando um anonymous type, com as mesmas propriedades da nossa classe vendedor. Então, a grosso modo, ele está me retornando a classe vendedor. Só que quando eu utilizo esse select aqui, eu meio que por debaixo dos panos já estou fazendo esse override do equals e do hashcode. Então, rodando aqui de novo, agora ele tem que vir normalmente do 1 ao 7. Então, recapitulando, né, porque foi muita coisa. No nosso caso aqui a gente teve que mudar a lang version lá no CSProj para versão 7.3, a 7.2 eu acredito que também dê, não tenho certeza. Mas a 7.3 é garantido de você conseguir implementar desse jeito que a gente fez aqui, usando tuplas, que venhamos e convenhamos é muito mais simples do que se você tivesse utilizando o jeito tradicional. Então a primeira parte nossa foi criar um vendedor comparer, que herda de equality comparer, e fazer uso do equals e do get hashcode. Desculpa. Só que aqui sem override, apenas a implementação dos métodos. O segundo jeito é ir lá no nosso modelo, na nossa model, e dar um override tanto no bool equals quanto no int get hashcode. No get hashcode a gente pega as propriedades do modelo, que são essas daqui, e dá um ponto get hashcode, acabou, morreu Bahia. Só dá um return nisso daqui. No caso do bool, como ele vem aqui um objeto, e não já um equals que retorna o tipo vendedor, ele vai me retornar um objeto. Primeiro eu tenho que fazer a verificação se esse objeto ele é do tipo vendedor.
Se ele não for do tipo vendedor, já me retorna falso e morreu Bahia, quer dizer que não é igual os dois objetos. Se ele for do tipo vendedor, aí ele vai checar as propriedades do modelo vendedor com as propriedades do objeto, os valores em questão, ok? Por fim, acredito que seja o modo mais simples, entre a sua coleção e o distinct, utilizar o nosso select e puxar aqui um anonymous type. Quando você fizer o anonymous type, ele já vai fazer aquela implementação do equals e do get hashcode para você, ok? Bom, gente, isso é tudo. Obrigado aí, até a próxima.